viajar não vai te tornar uma pessoa melhor. Não tem um portal mágico a hora que você pisa no avião, ou melhor, a hora que você sai do avião e pisa em Orlando, que vai te tornar uma pessoa melhor. Não é porque você foi para Miami ou para Buenos Aires que você vai ser uma pessoa melhor do que você era antes. A gente vê na internet muita gente falando como se você ir para 50 países fosse o suprassumo do que vai te tornar uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. E como alguém que já visitou muitos países, não 50 ainda, mas mais de 20 ali, eu não sei dizer, quase 30 talvez, eu tenho uma certa propriedade para falar que meramente viajar não vai te tornar uma pessoa melhor. E eu digo isso também porque eu conheço muita gente que viajou, que foi para lugares, mas parece que elas não entenderam nada. Elas só estiveram nos lugares, mas elas não aprenderam bosta nenhuma. Elas só foram praticamente do aeroporto pro hotel, para um ou dois ou meia dúzia de pontos turísticos, voltaram pro hotel, foram para os restaurantes caros, e é isso. E voltam e falam: ah, eu estive em tal lugar, nossa, a Itália é tão maravilhosa, ou sei lá onde, sabe? Eu nem sei onde que tá na moda agora, o pessoal viajar. Só que a pessoa não saiu para andar por bairros aleatórios, ela não tentou nem entender um pouco da história do lugar, ou da geografia do lugar, ou da cultura local mesmo, não desbravou, sabe? Não, é tipo você ir para São Paulo e não entrar num boteco aleatório para comer um PF, ou no Rio de Janeiro também dá para fazer isso, ou sei lá, cara, cada lugar tem suas particularidades, tem seus lugares que os locais realmente vão, que não necessariamente são turísticos. Inclusive tem muitos lugares que são muito legais de visitar e que não tem nada de turístico. Acho até que as melhores cidades para você visitar, pelo menos, né, para mim, são as cidades que têm uma alma própria, que tem alguma coisa que não tem em outro lugar, que você não vai achar nada parecido em outros lugares. E um lugar que me vem à mente agora é o País Basco, que é um lugar totalmente aleatório, que acho que pouquíssima gente pensa em ir para o País Basco. E eu tive vontade de ir para o País Basco a última vez que eu estive na Espanha, e tinha uns dias ali que eu não sabia o que eu ia fazer com aqueles dias. E falei, por que eu não vou para Bilbao? Por que eu não vou para Donostia, San Sebastián? E por que eu queria fazer isso? Porque, aleatoriamente, quando eu era moleque, eu via os jogos do Campeonato Espanhol e eu lembro do pessoal falando do País Basco, que tinha o Atlético Bilbao, que tinha a Real Sociedad, que tinha o Osasuna, que eram times bascos. E aí, aleatoriamente, eu fui para lá e foi legal pra caralho. Foi um dos melhores lugares que eu fui na Europa. E justamente por ser um lugar, assim, que tem turistas? Tem. Mas ele tem uma alma própria, tem uma coisa que é difícil de explicar, sabe? É que nem. Tem muitos lugares assim no Brasil também. No Rio de Janeiro tem muitos lugares que tem uma coisa ali que só tem no Rio, sabe? E se você gosta de um samba, você ir na Lapa. O Rio tem muitas essas coisas culturais e não necessariamente coisas caras, né? Muitas vezes coisas que são gratuitas ou muito baratas. É muito democrático. Então tem lugares que têm uma alma própria. E ao mesmo tempo tem lugares que não tem nada de alma. E é por isso que eu não tenho a mínima vontade de ir, por exemplo, Dubai. Dubai é um lugar que eu provavelmente em algum momento vou acabar passando por lá. Provavelmente, sei lá, indo pro Japão ou pra Austrália ou pra algum outro lugar e, né, de calhar de pegar um voo da Emirates e fazer um stopover, passar uns 3 dias lá. Provavelmente em algum momento eu vou fazer isso. Porque também o pessoal fala tanto, né? Mas é um lugar que eu tenho quase certeza que eu não vou gostar. Justamente porque falta uma alma. Falta. Sabe, eu sei que todos os lugares. Eu já vi esse argumento também, que todos os lugares grandes e famosos hoje em dia, em algum momento não foram nada, né? Em algum momento foram uma vilazinha de pescadores, alguma coisa assim. E que em algum momento eles resolveram crescer aquilo e virar uma mega cidade. Mas ao mesmo tempo, né, tem tantos lugares que já tem essa alma, já tem ali séculos de história. Para que você vai para um lugar desse, né?
Mesmo o pessoal fala que os Estados Unidos não tem cultura, mas você vai para Nova York e saindo, né? Não tô falando para você ir para Estátua da Liberdade, para Empire State Building, mas em muitos lugares aleatórios de Nova York você sente ainda esse senso muito forte, embora tenha se perdido com o tempo em Manhattan, em muitos lugares, é verdade, mas você tem aquela alma, tem coisas assim que não dá nem para explicar, é só estando no lugar para você entender. Mas para quem só vai do aeroporto pro hotel, do hotel pro aeroporto, sabe, faz aquela viagem, pior ainda, né? Se o cara janta no hotel, sabe, o cara não se dá o trabalho de fazer as refeições em lugares aleatórios e descobrir as coisas, e, sabe, o gostoso de viajar é justamente você explorar, você ver o novo, você tentar, sei lá, sabe, você interagir ali com as pessoas, com o tiozinho que trabalha no café, que você tá tomando um café da manhã, com a tiazinha que trabalha na lojinha, com, sabe, perguntar alguma coisa, descobrir alguma coisa nova do lugar que só os locais vão saber, porque tem a ver com a cultura deles, tem a ver com a história deles, sei lá, alguma coisa que você não teria como descobrir através de um guia, através de um vídeo, porque você tem que estar lá para ver. Só que para muita gente, né, que faz essa experiência pasteurizada, ou sei lá, o cara vai com os guias da CVC para Disney ou sei lá para onde, beleza, vai ter entretenimento, pode ser que você faça umas compras, pode ser que para você que se você nunca tiver saído do país, beleza, vai ser diferente. Mas esse negócio de achar, não, eu preciso ir para X países, sabe? Você tem uma meta nesse sentido, não que nem eu vi um cara falando também, um cara que acha que é até nômade e tal, que ele acha ridículo essas coisas de, eu preciso para todos os 188, 193 países, sei lá quantos países que tem oficialmente. E não, cara, você não precisa. Mesmo que você queira viajar, conhecer o mundo e tal, não necessariamente você precisa ir para todos os países. Sabe? Essas metas muitas vezes são coisas assim esdrúxulas que a gente coloca pra gente mesmo, ou porque a gente acha que vai ser legal pra gente poder falar pros outros, mas não necessariamente, sabe? Quando eu morei na Alemanha, tinha muita gente que ficava indo para uns lugares tipo Liechtenstein, que é um cozinho assim, é uma malemada para dizer que é uma cidade, sabe? Entre a Alemanha e a Suíça, que já foi um principado de algum tamanho mais ou menos, mas hoje em dia é basicamente uma cidadezinha. E aí tinha gente que ia pra lá só pra contar mais um país, sabe? Só pra contar, eu morei um ano na Alemanha e eu fui pra 15 países, sei lá quantos países. Aí tinha gente que fazia isso pra Liechtenstein, pra Mônaco. Mônaco ainda pelo menos é um lugar que realmente deve ser massa. Mônaco eu tenho vontade de ir pela Fórmula 1, por toda a história, a parte, né, de ser luxuosa e tal. Isso aí até que eu tenho vontade de ir. Mas assim, sei lá, Luxemburgo, Andorra, sabe? E lugares assim que a pessoa só ia pra contar um a mais, sabe? É que nem o cara vai pra Roma e vai no Vaticano, beleza? E ele realmente conta o Vaticano como se fosse um país a mais que ele foi, só pra aumentar o número de países. E assim, eu acho que isso é uma coisa muito vazia. E às vezes as pessoas falam como se fosse te tornar uma pessoa muito melhor porque você foi pra 20 países ao invés de ter ido pra 2. E não necessariamente, cara. O que vai te tornar uma pessoa melhor é o seu desenvolvimento como ser humano, seu desenvolvimento cultural, é você estar aberto, é você justamente ir para uma viagem dessa e estar disposto a vivenciar aquilo de peito aberto, a estar disposto a abrir a sua cabeça, a estar disposto a se despir dos seus preconceitos e a gente tem preconceitos, não adianta, todo mundo tem seus preconceitos, mas é você chegar no lugar e ver, será que o que eu pensava desse lugar é verdade? E você está disposto a, se for o caso, você ver que não bate com o que você achava e você tirar isso do peito e você falar, não, eu esperava isso daquele lugar, mas hoje em dia eu sei que é diferente, então eu vou ter que mudar o jeito que eu penso, eu vou ter que mudar o jeito que eu me sinto em relação àquele lugar ou àquela cultura, porque agora eu tenho outras informações, eu sei que não é daquele jeito. Então,
o que eu queria deixar era isso. Que não, você viajar não vai te tornar uma pessoa melhor. O que vai te tornar uma pessoa melhor é você mudar o jeito de pensar de acordo com as informações que vêm até você, ou justamente você viajar para buscar novas informações, para buscar novas culturas, para ter acesso a uma nova língua, a novas comidas, a museus ou quaisquer manifestações culturais. Você ir num jogo de futebol na Inglaterra, sei lá, é uma manifestação cultural. E eu não acho que você deva achar que porque você não quer ir num museu, por exemplo, você está sendo uma pessoa menor no sentido cultural. Que tem pessoas que falam alguma coisa assim também, né? Não, eu acho que não. Eu acho que você tem que justamente ir para os lugares e fazer as coisas que tenham a ver com você. Tem coisas que é bom a gente tentar fazer assim para abrir a cabeça? Tem. Mas se você gosta de futebol e quer ir para Espanha para ver um jogo do Real Madrid ou do Barcelona, quem sou eu para te falar para não fazer isso? Eu também já fiz isso. Do Real Madrid não, mas o Barcelona eu fui no Atlético de Madrid também, quando ainda era no Vicente Calderón, e foi muito legal. Mas justamente porque era uma coisa que eu queria. Eu fui, na verdade, o grande motivo dessa viagem para a Espanha, que foi a primeira vez que eu fui para a Espanha, era porque eu queria ver o Messi. E na época ainda era o trio MSN, foi começo de 2017. E foi uma chance única, porque eu vi aquele jogo do Barcelona, que ainda era o trio MSN, e logo depois, no meio do ano, o Neymar foi embora. Então eu nunca mais teria tido a chance de ver o Neymar, o Suárez e o Messi. Na prática eu também nunca mais eu vi os três jogando, né? Eu nunca mais vi um jogo do Barcelona ainda. Mas enfim, ir para trocentos países não necessariamente vai te fazer uma pessoa melhor. Mas se você for com a mentalidade certa, com a cabeça aberta, aí sim pode ser que você se torne uma pessoa melhor nesse processo. Mas não é meramente pisar no país que vai te tornar melhor. Tem tudo a ver com o que vem de dentro e com como você vai absorver esse novo ambiente. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu vou deixar um outro vídeo aqui, que eu não sei qual é, o YouTube que vai decidir qual que ele acha que faz mais sentido para você. Tamo junto, é nóis!